Paz do Senhor Jesus para todos. Vou estar deixando aqui uma mensagem em cima de um dicionário bíblico que eu estudo sobre a história de Barrabás e Jesus. Barrabás era um rebelde revolucionário judeu que não se curvou ao domínio romano. Foi preso por ter participado de uma sedição e também por homicídio. Foi contemporâneo de Jesus. Conforme a tradição da Páscoa, o procurador romano Pôncio Pilatos deveria libertar um prisioneiro escolhido pelo povo de Deus, escolhido pelo povo. No entanto, em vez de escolher Jesus, o povo aclamou por Barrabás. Então, como nós podemos ver aqui nesse dicionário bíblico, isso aqui era uma tradição que na Páscoa era liberto um prisioneiro e lá estava Barrabás e o nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo daquela época, eles escolheram libertar Barrabás e escolheram crucificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Desse episódio surgiu a expressão lavar as mãos, proferida por Pilatos para se eximir pela culpa da condenação de Jesus. Então, nesse episódio, surgiu o que? O lavar as mãos através de Pôncio Pilatos, que era um procurador romano. Então, ele sabia que o nosso Senhor Jesus Cristo era um homem inocente. Ele sabia que o nosso Senhor Jesus Cristo não tinha culpa, mas mesmo assim, naquele momento, Pôncio Pilatos fez vista grossa, no meu ver. Ele procurou ouvir o povo e ouvir aqueles líderes religiosos da época que era contrário às coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo ele trouxe naquela época. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer o que? As boas novas. Então, examinando aqui esse dicionário, está dizendo aqui que certamente o episódio contou com uma instigação de alguns líderes contrários a Jesus. Então, como nós podemos ver, naquela época tinha a lei de Moisés, a Torá, os 613 preceitos. Então, aquele povo judeu, eles se baseavam pela lei de Moisés, pela Torá. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para aquele povo, de Israel, a nação escolhida. E aquele povo recusou o Messias. Então, o Messias, ele veio trazendo as boas novas. Ele veio apresentar a nova aliança àquele povo. Na lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Então, com aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo pregava, que ele levava, se levantaram contra o nosso Senhor Jesus Cristo líderes religiosos, fariseus, começaram a inseminar o povo, que aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo levava era uma seita, não era a palavra de Deus. Então Jesus ele veio para os seus e eles não o receberam. É o que acontece hoje. O evangelho do Senhor está sendo pervertido, a palavra de Deus está sendo modificada. O Senhor ele nos trouxe a nova aliança, o véu se rasgou e hoje, quando se encontra os pequenos Cristo pregando o evangelho verdadeiro, pregando a nova aliança, acontece o que? Como está dizendo aqui, certamente o episódio contou com instigações de alguns líderes contrários a Jesus. Então, quando nós pregamos a nova aliança, o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno do Senhor, se tiver pessoas que estão ligadas à religiosidade, que estão ligadas ainda à lei,
eles não recebem, porque o véu se rasgou. Hoje se encontra o quê? Uma nova aliança, se encontra um novo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então a nova aliança, ela se resumiu no amor. Então, se você pregar isso dentro da igreja, se os pequenos Cristo for pregar a nova aliança, pregar o evangelho verdadeiro e falar que o véu se rasgou, nós somos olhados com olhares diferentes. Foi como que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio trazer as boas novas e ele foi olhado com um olhar diferente, porque ele estava trazendo coisas novas para aquele povo e aquele povo não estava recebendo. Então, na lei mosaica, ela trazia o que? A morte. A lei, ela veio diagnosticar o pecado naquele povo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos trouxe o que? Vida. Eu dou um exemplo aqui da mulher que ia ser apedrejada, que ela foi pega em adultério. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele perguntou: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então, se fosse na lei mosaica, aquela mulher teria que ser apedrejada. Então, aquilo ali ocasionou o que? Perseguição a Cristo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele traz vida. A lei, ela trazia o que? A morte. A lei, ela veio para diagnosticar o pecado e apontar Cristo Jesus para o mundo. Então, essa foi a função da lei. Então, quando Jesus veio, o povo dele não o recebeu. Então, com as boas novas que Jesus trazia para aquele povo não aceitou Cristo. Então, hoje, quando se levanta homens de Deus que querem fazer a obra do Senhor, pregar o evangelho genuíno, que não pregam um evangelho de prosperidade dentro da igreja, porque hoje dentro das igrejas está sendo pregado um evangelho de prosperidade, está sendo pregado um evangelho, aquilo que os ouvintes querem ouvir, aquilo que a igreja quer ouvir. Mas o Senhor não pregava aquilo que a igreja quer ouvir, mas sim a necessidade daquele povo. Então, se a necessidade hoje da igreja é a salvação, é o reino dos céus, por que eu tenho que pregar prosperidade? Eu tenho que apontar para a igreja do Senhor a santificação. Na palavra do Senhor em João 17:17 fala da santificação, para a gente se santificar o que? Na palavra do Senhor. Então, se eu não levar a palavra do Senhor, o evangelho genuíno para a igreja do Senhor, como que eu vou trazer essas pessoas para Cristo? Então, Jesus, ele veio apontar o que? O reino de Deus. Então, conforme ele quebrava esses protocolos que na lei trazia a morte, e Jesus, ele trazia o que? A misericórdia, a compaixão e a bondade. Jesus tinha isso, essa misericórdia, a compaixão e a bondade, como ele teve com aquela mulher adúltera. Então ele falou: mulher, vai, mas não peques mais. Então ele trouxe o que? A misericórdia para a vida daquela mulher. Ele não condenou ela na lei. A lei condena. Hoje o véu se rasgou, irmãos. Então, quando tem os pequenos cristos que estão fazendo a vontade de Deus, apontando para a igreja o seu pecado, apontando que você precisa se arrepender, que você precisa lavar as suas vestes, às vezes nós somos mal vistos por isso, porque a gente está apontando, a gente não está apontando a prosperidade. Então, o que eu quero alertar aqui, como aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, também acontece com os pequenos cristos dele que prega a verdade ainda, porque ainda existe profeta, ainda existem homens de Deus que preza pela palavra do Senhor, que preza pelo evangelho genuíno, que não se corrompem. Existem homens assim, que levam a palavra do Senhor com sinceridade. Assim veio o Senhor ao mundo, trazendo aquilo que o Pai dele mandou lhe trazer, as boas novas, trazer vida para o povo daquela época. E aquele povo olhou para Cristo e o crucificou, não o recebeu.
líderes religiosos inseminaram naquele povo e pediram a crucificação. Assim também é com aqueles que prezam o evangelho genuíno. Nós somos crucificados em Cristo Jesus por falar a verdade, por fazer a vontade do Pai. Mas Cristo fez a vontade de Deus. Então, o que eu quero deixar aqui, trazer para o mundo de hoje, é o que a igreja de Deus está ouvindo. Porque Pôncio Pilatos, ele deu ouvido ao povo e deu ouvido àqueles líderes religiosos que foram ao contrário aquilo de novo que o nosso Senhor Jesus Cristo trazia. E eles pediram a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu quero alertar aqui é a igreja, que vocês prestem atenção tudo que está sendo lançado do altar do Senhor, se é o evangelho genuíno, se é o evangelho que aponta a Cristo. Então é essa a mensagem. Aquele povo na época deu ouvido, Pôncio Pilatos deu ouvido àquele povo da época e aqueles fariseus e escribas, e pediram a crucificação do Senhor e crucificaram. Então o alerta aqui é que o povo de hoje não venha crucificar os pequenos cristos que pregam o evangelho genuíno do Senhor. É essa a mensagem que eu quero deixar para o povo de Deus. Compartilhe essa mensagem em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.